A ministra guineense da Justiça e dos Direitos Humanos reconhece que a falta de definição de políticas públicas tem dificultado a aplicação eficiente do direito junto aos mais desfavorecidos. No âmbito da apresentação pública dos relatórios sobre os direitos civis e políticos no país, a ministra da Justiça reconheceu que a falta de definição das políticas públicas tem dificultado a implementação de direito virado para os mais desfavorecidos. Reconhece-se que na Guiné-Bissau, ao longo de todos estes anos de independência, a definição de políticas públicas e estratégias de desenvolvimento, infelizmente, não tem favorecido a implementação eficaz e eficiente, como era desejável, do direito virado para os mais desfavorecidos. Para melhorar o indicador dos direitos humanos na Guiné-Bissau, a titular da pasta da Justiça apontou como prioridade o zelo pelos direitos fundamentais. E impulsionar as reformas estruturais do sistema judiciário, a harmonização dos instrumentos nacionais e internacionais de proteção de direitos humanos, assegurando deste modo o acesso à justiça e ao direito aos mais carenciados. Os projetos dos relatórios espelham a situação social, política e econômica do país, com destaque aos direitos humanos. A Guiné-Bissau ratificou 8 dos 9 tratados fundamentais. O único que não ratificou foi sobre a prevenção de desaparecimentos forçados. E estamos muito felizes também com o progresso, visto que estão neste momento a ser preparados 2 relatórios, um sobre discriminação contra as mulheres e outro sobre pessoas com deficiência, e creio que estão bem avançados os preparativos para começar-se a fazer também os relatórios contra a tortura e contra a discriminação racial. De lembrar que recentemente a Liga Guineense dos Direitos Humanos apresentou o seu relatório, segundo o qual, no país, o Estado de Direito afundou-se, dando lugar ao autoritarismo e à apetência pela ditadura. Na abertura da quinzena dos direitos, a representação da ONU na Guiné-Bissau alertou que o número de mulheres e raparigas vítimas de discriminação e violência continua a ser elevado. A organização aponta ainda a liberdade de imprensa e de expressão como direitos que estão sob ameaça no país. Guiné-Bissau celebra a 10ª edição da Quinzena dos Direitos, numa altura em que se fala das violações sistemáticas dos direitos humanos, como diz o presidente da Liga. Esta quinzena especial acontece num contexto particularmente difícil, caracterizado pelas violações sistemáticas dos direitos humanos, detenções arbitrárias, perseguições de jornalistas e vozes discordantes, tentativas de confinamento das liberdades essenciais, no âmbito da implementação de uma estratégia política que visa desmantelar a democracia e o Estado de Direito. A efeméride é dedicada ao jornalismo, mulheres e direitos humanos. O número de mulheres e raparigas na Guiné-Bissau vítimas de discriminação e violência continua a ser extremamente elevado. Os direitos humanos não se realizam no vazio e identificaram-se desafios como a corrupção, a má governação e a instabilidade política como constituindo obstáculos fundamentais. Ao longo de mais de uma semana, os membros do consórcio e cerca de 20 outras organizações da sociedade civil realizam um conjunto de iniciativas para discutir a situação dos direitos humanos no país. A União Europeia orgulha-se de poder colaborar na promoção dos princípios de democracia e solidariedade. Assumimos, por isso, um compromisso construtivo para com a sociedade civil guinense através de diversas ações. O tema hoje lançado está em perfeita harmonia com os nossos valores partilhados. Quinzena dos Direitos, que já vai na sua 10ª edição, é uma iniciativa promovida pela Casa dos Direitos em articulação com os seus parceiros e ONGs associadas, a qual se juntam outras organizações nacionais e internacionais que trabalham nas questões relacionadas com direitos humanos na Guiné-Bissau.
Na cidade de Bissau, algumas balobas, locais sagrados onde algumas etnias praticam os seus cultos religiosos ancestrais, têm sido incendiadas por mãos alheias. A vandalização e destruição destes símbolos sagrados para determinadas etnias aconteceu nos bairros do Bandim e Mindará e já provocou retaliação. A Igreja Evangélica Mafi, apontada pelos balobeiros como responsável pelos atos, foi incendiada. Pessoas desconhecidas incendiaram balobas, cabanas de culto tradicional nos bairros de Bandim e Mindará. Antomá ficou sem alguns dos seus pertences e, segundo o responsável, o fogo foi ateado por volta das 3 da manhã, supostamente por elementos de uma igreja evangélica que tem desencadeado ações de evangelização na zona. Dias antes, uma outra cabana de culto, a Djoko, foi alvo da mesma prática. As vítimas pedem respeito pela diferença e liberdade religiosa e pedem uma investigação para apurar responsabilidades. Vários baloba e a fala é na evangelizar, gente. Mas sempre que a nós próprios não permite que ele prática perante próprio não sinto assim. Baquim que bem invade. Gente da igreja evangélica, igreja de Mafi. Não dá pedir só para quem de direito dar resposta para falar no fulano que faz isso. Se não, hora que bem não houve outra resposta, ao contrário, e todos aí que não tem responsabilidade. Retaliação ou não, a igreja evangélica acusada de ser responsável pelo fogo nas cabanas foi alvo na madrugada desta quinta-feira. Vieram cá 4 homens, bem armados, encapuçados. Meteram fogo na igreja. Os homens que cá estavam reagiram e eles fugiram. A igreja nega envolvimento nos ataques às balobas. Nós, como uma igreja, nunca votamos pela violência. Constitui novidade esta ação contra as balobas, mas em 2022 a Igreja Católica de Gabu foi vandalizada e até agora desconhecem-se os autores e suas motivações. E a Liga Guineense dos Direitos Humanos já reagiu com preocupação a esta vandalização e queima de balobas, locais sagrados de culto de determinadas etnias. Boubacar Touré diz que quer que os atos de vandalismo revelam um atentado à liberdade religiosa e ninguém tem o direito de atacar símbolos de confissão religiosa diferente. Como tal, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos já exigiu celeridade na investigação. Exigir ao Estado da Guiné-Bissau, através do Ministério Público e a Polícia Judiciária, para abrir investigações céleres e transparentes com vista à identificação e consequente responsabilização criminal dos autores desses atos, que para nós são atos criminosos. E exigir ao Estado da Guiné-Bissau, através do Ministério Público e a Polícia Judiciária, para abrir investigações céleres e transparentes com vista à identificação e consequente responsabilização criminal dos autores desses atos, que para nós são atos criminosos. A Embaixada de Portugal, na Guiné-Bissau, faz um balanço positivo aos 3 dias de voto antecipado em mobilidade no país, com vista às eleições legislativas portuguesas de 10 de março próximo. Este ano registrou-se uma maior afluência às urnas em relação ao ano passado. Segundo a Embaixada de Portugal, na cidade de Bissau, o único transtorno aconteceu com o sistema de voto postal, tendo em conta as dificuldades do funcionamento dos Correios da Guiné-Bissau. Situação que a missão diplomática portuguesa em Bissau diz ter sido ultrapassada. Nós, de facto, nestes 3 dias, até ao momento, já temos mais de 260 votantes, o que é um bom registro. Como sabem, aqui são os votantes que, por uma razão ou outra, se encontram em Bissau ou na Guiné-Bissau, mas estão recenseados em território nacional. Então, estamos em condições de fazer o envio dos votos para Portugal. Em relação ao voto postal, como sabemos, na Guiné-Bissau existem algumas dificuldades de distribuição de correio. O correio não pode ser enviado para todas as moradas e, nesse sentido, fomos contactados pelos Correios da Guiné-Bissau
explicando a situação. E nós, obviamente, como o nosso papel é de permitir aos cidadãos portugueses exercerem o seu direito de voto, ficou combinado que, nesses casos, quem assim o desejar, pode recolher o seu voto postal nas instalações aqui da Embaixada e depois o envio desse voto é gratuito para Portugal e é também assegurado pela Embaixada. Segue também por mala diplomática. É o ponto final deste Repórter África. Fique bem. Última notícia do Repórter África. Tenha um excelente fim de semana.